Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 800 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Vá falar com seu desafeto. Humphrey Francis Ellis foi um escritor cômico inglês que nasceu em 1907 e morreu 93 anos depois. O artigo de sua autoria, que condensamos para este vídeo, foi publicado em várias revistas ao redor do mundo em meados do século XX e encerra algumas lições muito preciosas para o nosso relacionamento social. Vamos, portanto, tirar o máximo proveito dessas lições para nosso benefício pessoal. A partir de agora, quem está falando é Humphrey. A descarga do banheiro. Quando eu tinha 20 e poucos anos, era um simples mestre-escola e compartilhava um chalé com um homem chamado Charles. Ele era bem mais velho do que eu e tinha interesses diferentes. Mas trocávamos um bom dia amigável se acontecia de sairmos ao mesmo tempo dos nossos quartos e também um cordial boa tarde quando, por coincidência, chegávamos em casa ao mesmo tempo. Isso durou por um bom período. Depois, estabeleceu-se uma certa frieza entre nós. Ele reduziu seu cumprimento a um simples aceno e logo começou a virar a cabeça quando nos encontrávamos. Uma vez ou duas, eu o surpreendi no ato de retroceder para dentro do quarto a fim de evitar o mais breve encontro comigo. A má vontade cresceu. Entre os outros professores que tomaram conhecimento do fato, estabeleceu-se um grupo a favor de Charles e outro a meu favor, e não faltaram os neutros para levar de um para o outro campo as últimas notícias da nossa rixa crescente. A coisa começou a complicar a minha vida. E no fim, confessei a um amigo que eu não podia suportar aquilo por muito mais tempo. O que mais me aborrece, eu disse, é que não tenho a menor ideia por que isso anda acontecendo. Então, meu amigo me disse, por que você não procura saber? Vá falar com ele. Ir falar com ele? Eu exclamei meio incrédulo. Pareceu-me uma sugestão absurda. A gente não vai procurar pessoas com quem não fala, muito menos um inimigo. Mas, finalmente, resolvi seguir o conselho do meu amigo. Enchi-me de coragem um dia e entrei de supetão pelo quarto do Charles perguntando: escute aqui, Charles, que diabo anda acontecendo? Ah, é você? Disse ele, e por um momento nós nos encaramos em silêncio. Então, ele jogou a caneta com que estava escrevendo para um lado e me ordenando, espera aí, saiu do quarto. Ele entrou no banheiro e eu ouvi a porta fechar-se com estrépito. A seguir, notei que ele manejava com raiva, para cima e para baixo, a barulhenta alavanca da descarga de água. Veja só, bradou ele, é isso que eu tenho que aguentar noite após noite. Você sempre me acorda puxando essa coisa infernal. Aquilo era toda a causa e origem da nossa antipatia, único motivo dos nossos meses de mal-estar. Prometi-lhe então que ia dar uma azeitada na alavanca de meu banheiro,
e dentro de 2 minutos estávamos pedindo desculpas um ao outro pela nossa criancice e falta de consideração. E dali a 5 minutos voltamos a ser grandes amigos. Foi uma coisa corriqueira, mas ensinou-me uma lição que lembrei para o resto da vida. O monstro. Alguns anos mais tarde, eu me envolvi numa desagradável correspondência com o proprietário de uma casa que eu alugara, por causa de uma indenização por danos que causei à sua propriedade. E tornou-se evidente para mim que ele não era o tipo de homem com quem eu pudesse chegar a um acordo amigável. Nunca nos tínhamos encontrado pessoalmente, porém, pelo tom de suas cartas, foi fácil para mim imaginar como ele era. Parecia-me um homem frio como gelo, sem escrúpulos e muito esperto, um desses tipos grandes, avermelhados, com papada e olhos que perfuram a gente como broca de marceneiro. Eu já tinha quase concluído que o assunto deveria ser entregue a um advogado, quando me lembrei daquele caso antigo com Charles. Assim, sem muita esperança, fui ver o monstro. Entendemo-nos às mil maravilhas. Era apenas um homem pequeno, pálido e delicado, que usava óculos, e, em meia hora, todas as nossas diferenças foram resolvidas. Mas, antes de eu sair, ele falou algo que me surpreendeu. Disse ele: "Sabe, eu levei um bom choque quando o senhor entrou aqui. Não sei por quê, eu imaginei o senhor como um homem grande, de cara vermelha, com papada." "E com olhos parecendo brocas de marceneiro?" eu perguntei. "Bom, isso eu não sei", respondeu ele, e sorriu amavelmente. E pouco depois despediam-se fraternalmente 2 homens pequenos, delicados e de cara pálida. Vá direto ao alvo. O curioso é que estamos sempre dispostos a levar nossas queixas a todo mundo, menos à pessoa interessada. Durante a guerra, quando eu trabalhava no Estado-Maior, descobri que algumas ordens de operações militares que me competia redigir estavam sendo escritas por um coronel que era meu superior. Pensando que isso mostrasse falta de confiança dele em minha competência, fiquei num estado de grande indignação. Creio que me queixei do fato a cada um dos oficiais do Estado-Maior, antes de chegar ao ponto de levar meu orgulho ferido a ele e pedir uma transferência. Quando nos encontramos, o coronel ficou estupefato. Ele então me explicou que apenas tinha tomado a si aquela tarefa porque pensava que eu estava sobrecarregado de trabalho. Mas, se eu quisesse assumi-la, ele ficaria satisfeitíssimo. Saí de seu gabinete com meu amor próprio restaurado. Pouco tempo depois, achei necessário ir procurá-lo pela segunda vez. Disse-lhe que ficaria muito agradecido se ele me livrasse da tarefa de redigir aquelas ordens de operação, pois, no momento, eu estava com mais trabalho do que me seria possível executar. Vemos assim que 9 vezes em 10 descobrimos que, em vez de ficar dando voltas, é melhor irmos falar diretamente com nossos desafetos, pois assim os aborrecimentos e contrariedades, que muitas vezes são imaginativos e fictícios, ficam, em grande parte, muito mais fáceis de resolver.
Vá falar com seu desafeto. Caros amigos internautas, o texto que acabamos de ver apresenta narrativas pessoais que exploram a dinâmica das relações humanas e destaca a importância da comunicação direta na resolução de conflitos. Embora as histórias sejam simples, elas contêm lições valiosas que servem como farol para a navegação nas complexidades de nosso relacionamento com o próximo. No começo, o autor descreve uma situação com seu colega de chalé, onde uma crescente antipatia ameaça a harmonia entre eles. O desentendimento entre os dois se desenvolve sem um motivo aparente, criando tensões que se espalham pelo ambiente. O interessante é que, ao invés de ignorar ou alimentar as especulações, o autor decide confrontar a situação. Aqui, a primeira lição que se destaca é esta: a coragem de enfrentar um conflito, mesmo quando não se compreende completamente sua origem, pode ser o primeiro passo para a reconciliação. A narrativa demonstra que muitas vezes as suposições sobre os outros podem ser enganosas. Charles, o seu primeiro desafeto, revela-se irritado por um problema simples e de fácil solução: o barulho da descarga do banheiro. Desse episódio ressalta a segunda lição: a importância de superar as expectativas preconcebidas. Ao invés de perpetuar nossas prevenções e preconceitos, abrir-se para o diálogo pode revelar nuances inesperadas, levando a uma compreensão mais profunda. A história seguinte, sobre a correspondência desagradável com um proprietário de casa, amplia essas lições. O autor assume que o proprietário é uma pessoa desagradável, baseando-se apenas em suposições que fazia com a leitura de suas cartas. No entanto, ao enfrentar o monstro pessoalmente, descobre que as aparências enganam. Aqui, a terceira lição que emerge é a seguinte: o poder do diálogo para dissipar mal-entendidos e romper com as barreiras criadas por interpretações superficiais. O texto conclui com uma reflexão sobre a propensão humana para levar queixas a terceiros, evitando o intercâmbio pessoal. A última lição é muito clara: falar diretamente com o desafeto é a maneira mais eficiente de resolver qualquer desentendimento. O autor compartilha sua própria experiência durante a guerra, em que sua indignação quase o leva a tomar decisões precipitadas contra um coronel que só desejava o seu bem. Para resumir, a lição que fica é a de que buscar o diálogo direto com a pessoa interessada é a chave para uma convivência mais harmoniosa e feliz. Essas lições simples, extraídas de experiências cotidianas, oferecem orientação valiosa para todos nós que buscamos uma compreensão maior de todas as complexidades que envolvem as relações humanas e sociais. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.